O que vejo nos outros é o que tenho em mim. Essa é uma frase. Você concorda com ela? O que vejo nos outros é o que tenho em mim. Eu estou fazendo essa colocação porque teve uma pessoa que me perguntou sobre essa frase. A pessoa falou: olha, muitos mestres falam isso. Isso é verdade ou não? Aí eu pergunto para você: o que você sente? Como você avalia? Mestres disseram isso. Mestres provavelmente com credibilidade. Eu não sei se o Osho disse isso, que é o meu mestre, mas se ele tivesse dito, né, eu não sei. Ou qualquer mestre que você e eu consideramos como top de linha, só porque eles disseram, nós deveremos acreditar nisso? De cara, o que você sente? Deus desceu à terra e falou alguma coisa. Porque ele falou, você vai acreditar de cara ou você se permite a questionar? Essa é uma questão bastante importante. Eu vou dar a minha resposta, mas eu espero que você já tenha a sua. Se merece ou não questionamento, se eu me permito ou não questionar. No caso que a pessoa fez essa pergunta, ela falou, muitos mestres falam a mesma coisa. Então a minha resposta é que sim, vale a pena questionar. É verdade isso? Então eu dou o meu crédito, eu aprecio a pessoa que me fez essa pergunta por ela ter questionado. Na minha visão, tudo precisa passar por questionamentos, porque é no questionamento que a gente realmente tem conexão com o bom senso, pode ter conexão com a sabedoria, a gente aprofunda a nossa perceptividade, a gente busca cada vez mais uma orientação interna, e essa orientação interna que é o nosso verdadeiro mestre. A busca do mestre interno precisa passar por questionamentos sobre o que é dito externamente. Essa é a minha visão. E você? Concorda comigo? Sente que tem a ver? Sente que eu estou equivocado? Nós estamos questionando. Eu coloquei uma posição agora, você tem a sua. Pode coincidir com a minha, pode não coincidir. Mas qual é a primeira pessoa a qual o questionador deve dirigir a pergunta, dirigir o questionamento? Qual é a primeira pessoa que ela deve questionar? Você sabe? Eu tenho uma resposta. Veja se você vai concordar ou não. A primeira pessoa que ela deve perguntar, colocar a sua dúvida, buscar respostas é ela mesma. Claro, pelo que eu falei anteriormente, eu acho. Mas sim, a primeira pessoa a se perguntar é ela mesma. Você concorda que é ela mesma a primeira pessoa? A pessoa que me perguntou, eu não sei se ela, antes de me perguntar, perguntou para ela mesma. Pode ser que ela tenha obtido uma resposta, mas não está muito segura, e aí perguntou para mim para ver o que rola. Se esclarece alguma coisa ou não. Ou pode ser que ela não tenha perguntado, isso eu não sei. Mas, no caso da pessoa perguntar para si mesma, verificar, como seria essa verificação? Tá, alguém disse, o que eu vejo nos outros é o que tenho em mim. Essa verificação que ela poderia estar fazendo com ela mesma, seria ela se lembrar de outras falas
de compêndios espiritualistas, por exemplo, se ela tiver uma tendência espírita, a verificação que ela está fazendo com ela mesma seria ver se a doutrina espírita, por exemplo, estou dando só um exemplo, confirma essa frase ou não? Seria por aí ou seria ela verificar através da sua própria constatação? Direta, experiência de vida, verificações com ela mesma, suas experiências, o que ela observa. Então esse é um ponto importante. O que você acha? Ela vai procurar referências mais confiáveis, externas, ou ela deve buscar em si mesma? Para mim, obviamente, ela deve buscar na sua própria experiência. Acho que eu estou meio que repetindo, mas são aspectos um pouco diferentes, respostas um pouco diferentes, para deixar bem claro. Sim, vale a pena questionar, na minha visão, não sei qual que é a sua. A primeira pessoa a ser perguntada é a si mesma, essa é a minha resposta, não sei qual que é a sua resposta. E ela, ao perguntar para si mesma, ela deve verificar a sua própria experiência, as suas próprias verificações, ela deve constatar na sua vida. Agora, analisando essa afirmação, o que vejo nos outros é o que tenho em mim, eu me dou conta de que tem duas interpretações dessa frase. Ela não representa uma coisa só. Pelo menos é o que eu percebo. Talvez até represente mais coisas. E aí você que tem que ver. Ela pode significar projeções mentais. Então, eu vejo no outro o que eu tenho. Então, eu, na verdade, não estou vendo o outro. Eu estou apenas projetando o meu sentimento, as minhas ideias, a minha tendência que eu tenho e eu vejo no outro. Então, se eu tenho, por exemplo, maledicência, eu vou projetar maledicência no outro, em determinadas circunstâncias, em determinados aspectos. Mas não que o outro tenha maledicência, é que eu tenho e eu projeto. O que vejo nos outros é o que tenho em mim. Essa é uma forma de interpretar essa frase. Depois eu vou falar da outra forma. E aí, você acha que essa forma bate? Essa frase realmente poderia significar isso? Aí a pergunta é: isso faz sentido? Isso é verdade? E aí você acha? Se for dentro desse contexto de projeção, então o que eu vejo no outro é o que eu estou projetando a partir de mim. Seria uma frase mais completa. Isso é verdade ou não? Sentiu aí? O que você sente? O que você conclui? A minha resposta é que sim, existem muitas projeções. A gente projeta, sim, é fato. Eu projeto, sim, mas nem tudo eu projeto. Nem tudo que eu vejo no outro eu identifico como projeção. Então eu não considero eu não generalizo essa projeção. Tudo eu estou projetando. A meditação é um processo de desprojeção. A meditação é um processo de ver as coisas como elas são. A meditação é um processo de silenciar a minha mente, de tal forma que a possibilidade de projeção diminua. A meditação é um processo de ver as coisas como elas são, de uma maneira límpida. Então, sim, dependendo do nível que a pessoa tem de meditação ou que tenha nessa consciência mais aguçada da vida e de si mesma, ela pode projetar mais, menos ou não projetar. Então, tudo a gente tem que ver, a gente tem que questionar. A meu ver, eu tenho que questionar o que eu estou vendo no outro, se é ou não projeção. Eu posso descobrir que é projeção. Ou eu posso descobrir que é parcialmente projeção. Ou eu posso descobrir que não é projeção. O que eu estou vendo me parece ser realmente a verdade. Então, na minha visão, essa frase não pode ser generalizada no sentido de projeção. O que vejo no outro é o que tenho em mim.
mas ela funciona muito bem como um alerta. Verifique. Funciona muito bem para mim. Verifique, isso é projeção ou não. Nesse sentido, ela é positiva, ela é poderosa, porque ela faz com que a gente verifique em nós mesmos, aumente a consciência sobre nós mesmos, sobre o que nós estamos fazendo, se estamos projetando ou não. Aí seria positivo. Você sente assim também? E tem mais uma maneira de entender essa frase. O que vejo nos outros é o que tenho em mim. Significa, eu só vejo no outro o que eu também tenho. Por exemplo, se eu vejo uma crueldade, é porque eu também tenho. Se eu vejo uma compaixão, é porque eu também tenho. Se eu vejo medo no outro, é porque eu também tenho. O que vejo no outro é o que tenho em mim. É verdade ou não isso? O que você sente? A minha resposta: nós temos tudo, né? Nós temos tudo. Claro, nós temos tudo em diferentes graus. Não é porque eu estou vendo uma determinada maneira de ser do outro que eu tenho na mesma proporção. Eu posso ter numa proporção até maior, ou talvez até menor, mas eu identifico no outro aquilo. E aí? Tem a ver isso que eu falei? Nós estamos questionando uma frase. É interessante, é um exercício de conscientização, é um exercício de buscar o bom senso, é um exercício de busca do aflorar da nossa sabedoria. Nós aqui, não só eu. Hoje a gente vê muita barbaridade no campo político. É fácil a gente perceber a barbaridade, mas não necessariamente nós temos aquela barbaridade, naquele nível, naquela dimensão, naquela intensidade. Concorda até aí? Agora, essa frase é útil ou não? O que vejo nos outros é o que tenho em mim. Ela pode ser útil? Ela pode ser construtiva? Para mim, ela não é totalmente verdadeira por causa dessa questão de intensidade, mas, de novo, ela pode ser construtiva, porque ela pode chamar uma autoobservação. E tendo a autoobservação neutra, eu tentando ver o que se passa em mim, existe um processo de transformação. A transformação necessariamente, a transformação pessoal necessariamente precisa passar por um processo de autoconhecimento, autodescoberta, autoconsciência. Aí, nesse sentido, ela pode ser sim um convite para que haja essa autoobservação. E tu? O que tu achas? Tem a ver? Não tem a ver? Seria interessante você colocar nos comentários o que você sentiu desses questionamentos, se te ajudaram, se não ajudaram a ter uma consciência mais aguçada de coisas internas, sutis. E se você tem algum questionamento sobre alguma outra frase poderosa, emblemática e que merece questionamento, pelo que sim, pelo que não. Se você tiver, coloque aí uma frase. Quem sabe a gente pergunta sobre, questiona juntos sobre. Esse vídeo contribuiu com alguma coisa ou não? Escreve aí, por favor.